Muito boa noite! Estamos aqui para mais uma live dessa semana. Uma live especial, uma live que a gente vai fazer com o meu querido professor, que é o Mauro Miyaguchi. Tô esperando ele. Boa noite. Olha o pessoal entrando aqui. Minhas irmãs queridas já estão aqui. Obrigada. Já já a gente começa a falar sobre um tema maravilhoso que é Covid, pandemia e agora? O que a gente vai fazer, né? O que cada um está esperando aí desse momento? O que as pessoas estão realizando nesse momento? Isso aí, professor, muito bem, muito boa E aí, noite. Vivi, Tudo tudo bem? bem? Tudo Graças a ótimo. Deus. Agora estou melhor ainda com a sua presença aqui, super prestígio para mim, maior privilégio fazer uma live com o meu professor. Que é isso, o prazer é meu, viu? Fiquei super feliz com o teu convite, com o teu contato. Saber que você aí está fazendo coisas muito boas, né, Vivi? Parabéns aí, viu? Tenho continuado, né? Afinal, tudo que eu aprendi no Empretec tem que colocar em prática, não é verdade? Pois Eu costumo dizer que não basta só uma boa ideia, tem que ter atitude para fazer, né? esses dias eu falei, gente, vai fazer 3 meses que eu tô dentro de casa, que eu tenho trabalhado de home office. 3 meses, o tempo tá voando. E se a gente não aproveitar esse momento, ele vai voar e a gente vai falar, ué, mas o que eu fiz aqui durante esses 3 meses? Perfeito. Perfeito. O que que eu aprendi de novo, né? O que eu O que de aprendi de novo? repente eu melhorei como. Eu acho que entra uma questão nem só como profissional, né, Vivi? Você sabe que o teu comportamento ele é na empresa, ele é nos negócios, assim como ele tende a ser também junto com seus amigos e junto à sua família, né? Sim. Então, se você buscar esse equilíbrio, você tem o que a gente chama de integralidade, né? Você está íntegro naquele momento, né? Eu tenho aprendido muito também, sabe? Eu fiz cursos também, estou fazendo um curso. Eu nem te contei, porque faz muito tempo que a gente não se encontra, né, Vivi? É, a gente está se encontrando agora. Vai ser um bate-papo bem descontraído, bem gostoso, levando conhecimento para o pessoal. Conta aí do curso que você está fazendo. Então, eu fiz Teve determinado momento aí, uns 3 anos atrás, que eu falei assim, cara, eu preciso voltar a estudar, né? E aí eu fiz algumas pesquisas, tudo, e resolvi fazer um MBA em empresarial, né? Eu tinha feito uma pós-graduação, mas há 20 anos atrás, né, Vivi? E aí eu resolvi fazer um MBA empresarial. Aí 1 ano e meio, cara, passou muito rápido, né? Passou assim super gostoso, porque é diferente você fazer uma pós-graduação ou uma especialização, enfim, daquilo que você tem no dia a dia, né? Uhum, Quando eu fiz lá atrás, você não tinha não é muita noção, mas você também não tinha muita experiência onde você aplicaria aquilo tudo, né? E aí é exatamente. diferente quando você faz um MBA, onde você sai de lá pensando já na aplicação, É. né? E aí eu terminei super tranquilo, nossa, passou muito rápido, né? E aí eu falei assim, cara, esse negócio de estudar eu não posso ficar parado, porque eu fiquei muito tempo parado e eu vi o quanto eu perdi também de informação, entendeu? E aí eu engatilhei um outro MBA logo depois, né? Caramba! Só que aí eu resolvi fazer um totalmente fora da minha área, né? Eu pretendo atuar nessa área, na área empresarial, mas o meu MBA que eu estou fazendo, que inclusive termino esse ano, é em constelação familiar, cara. Uau, eu fiz já constelação familiar. Já fez? Recentemente fiz e foi maravilhoso, foi assim, único. Eu senti tudo, até a pessoa que aplicou a constelação em mim falou: caramba, eu nunca vi uma pessoa se entregar tanto quanto você se entregou. Mas eu Perfeito. falei: eu tô aqui, eu sou muito dedicada em tudo que eu faço, muito mesmo. Então, se eu vou fazer um arroz, eu vou fazer o melhor arroz que eu posso fazer. Se eu vou fazer a constelação, então vamos participar da melhor constelação, como no Empretec. E daí a gente já vai falar sobre isso. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Vivian Castanheda, eu sou gestora coach palestrante. Também fiz Empretec, o meu professor querido está aqui,
que aceitou o meu convite. Mauro Miyaguchi pode contar. E o ano passado eu escrevi esse livro, que se chama O que a Vida Ensina, Compartilha-se. E no meu capítulo, porque sou eu e mais 16 autores, eu conto um pouquinho da minha transformação que começou quando eu fui fazer o Empretec. Quando resolvi fazer o Empretec, eu estava perdida, eu não sabia mais, eu não tinha mais energia para sair da minha cama. Eu não queria mais continuar fazendo o que eu fazia, então eu falei, vou empreender, vou fazer o Empretec. E daí no Empretec eu fui conhecer como que é a vida de um empresário, né, de um empreendedor. E eu falei, gente, que loucura, porque o Empretec é uma imersão de uma semana, você entra na segunda-feira, 7 horas da manhã, você só sai no sábado, às 19 horas. Mas foi maravilhoso. Eu conheci muita gente bacana, muita gente que está aqui. Então, eu quero que você se apresente, depois a gente entra contando um detalhezinho do Empretec, que eu acho legal a gente trazer. Lógico que não pode se falar o que acontece no Empretec, mas só quero contar um detalhe. Se apresenta, professor, para o pessoal, por favor. Vivi, primeira coisa, sou empresário também, né? Eu acho que um dos requisitos mais fortes do Empretec para você ser um facilitador do Empretec é você ser empresário também, né? Porque eu não consigo conviver 6 dias com empreendedores se eu não souber a mesma linguagem deles, né? Ou seja, saber o que é uma fatura, saber o que é trabalhar com funcionário, saber o que é correr atrás de um faturamento e tentar reduzir custos. Ou seja, isso tudo às vezes de uma certa forma, na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Então, essa vivência é muito importante, né? Então, eu comecei a empreender muito jovem. A minha vida empreendedora, eu costumo dizer que ela teve início através de uma necessidade, né? Muitas pessoas falam assim, as pessoas empreendem por necessidade ou por oportunidade, né? E para mim, eu classifico como necessidade porque um fato que aconteceu em casa, na minha casa, né, marcou muito para mim, né? Eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu lembro que meu pai chegou em casa, ele chegou muito abalado, muito triste, né? Ali ele conversou com a minha mãe, e a minha mãe ficou também muito chateada. E eu não entendia o que estava acontecendo, nem eu, meus irmãos. E a gente foi jantar, e na jantar eu posso dizer para você que foi um dos piores jantares que eu tive na minha vida, né? Porque sabe aquele jantar que ninguém conversa com ninguém? Parece que uma nuvem, né? Uma nuvem negra fica em cima assim. E aí a gente acabou de jantar, cada um foi para o seu canto. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu percebi que meu pai não tinha acordado para ir trabalhar como de costume, né? E ali a minha mãe me chamou meus irmãos e falou para nós, olha, o que aconteceu foi que o papai foi mandado embora. Entendeu? E aquele momento para nós, aquela experiência que nós tivemos, porque as pessoas e a gente está vivendo um momento muito complicado hoje, né, Vivi? As pessoas que já tiveram família, pessoa desempregada na família, sabem do que eu estou falando, né? Sim. É uma questão muito de incerteza, muito de insegurança, entendeu? Não é só uma questão financeira, econômica, porque logicamente isso muda, né? Lugares que você frequenta, as coisas que você compra, tudo mudou a partir daquele dia. E essa experiência foi tão ruim para mim na época, que na época eu prometi para mim mesmo que eu não ia passar por aquilo. Que eu não poderia ter a minha vida na mão de uma outra empresa ou pessoa que uma hora ou outra podia chegar para mim e falar assim, cara, você não serve mais. E foi naquele momento, Vivi, sem perceber, sem ter noção do que era Empretec, nem existia Empretec naquela época, né? Mas naquele momento que eu decidi que eu tinha que ser empresário, né? Então eu costumo dizer que isso foi uma necessidade que surgiu para que eu partisse para esse lado de querer empreender algo, né? Então, acho que a vida é assim, né? A gente acaba tendo metas, tendo foco, tendo essas visões. Eu digo que, né, no meu consciente, essa foi a primeira visão que eu tive, Vivi. Eu não poderia ser empregado de uma empresa. Eu tinha que ser dono da empresa, né? E olha como é a força da visão, né, cara? Então, Quantos anos você tinha nessa época? Devia ter uns 15 anos, né, cara? Caramba, com 15 anos já teve
um belo de um amadurecimento forçado da vida e mostrou praticamente o futuro da sua vida, né? E assim como existem outras pessoas que perdem o pai, ou pessoas que passam por momentos difíceis na vida, que acabam criando essa visão, né, cara? Mas olha a força do ser humano, né, Vivi? Você tem uma força que você não sabe de onde vem, você cria uma imagem, uma visão, essa vontade e necessidade de sair daquele momento faz com que você dê o primeiro passo. Sim. Né? E a partir daí a tua vida toma um rumo. Né? Então eu costumo dizer que... Aí o que eu fiz, né, Vivi, nessa época? Eu comecei a pesquisar para saber o seguinte, que tipo de negócio que eu precisaria ter, né? Uhum. Aí o pessoal falava assim, mas se você quiser ter sucesso em alguma coisa, você precisa fazer uma coisa nova. E a onda, na época, como hoje tem essa questão, sei lá, de engenharia de computação, software e tudo mais, na época o auge era eletrônica. Uhum. Entendeu? Então falavam para mim assim, se você quer ser um empresário, você precisa ter uma empresa de eletrônica, você precisa saber eletrônica. E aí eu fui fazer o técnico eletrônico, cara. Eu fui fazer o técnico na GV, porque na GV era gratuito, né? A gente não tinha, já estava em uma condição não tão boa. E eu fui fazer eletrônica. E olha como são as coisas, Vivi. Nas 2 primeiras semanas, eu descobri que eu odiava eletrônica. E aí, cara, você fala assim, eu já tinha raspado o cabelo, o pessoal raspava o cabelo, né? E aí falava assim, cara, e aí? Eu não gosto disso. Né? Foram 2 semanas ou 3 que eu fui na escola, com o maior sofrimento, cara. Era um sofrimento para ir na escola, entendeu? E aí, em determinado momento, eu sempre falei que Deus sempre esteve muito próximo de mim, né, cara? E aí eu tomei uma decisão, uma pergunta forte veio na minha cabeça, assim, cara, mas o que você quer para a tua vida? Você quer ser quando crescer? E a resposta era, claro, eu quero ser empresário. Né? E aí veio uma resposta muito forte para mim, mas se você quer ser empresário, não importa qual é o ramo. Pode ser eletrônica, pode ser mecânica, pode ser saúde, pode ser beleza, cara. Porque ser empreendedor é isso, né, Vivi? Não necessariamente o que você está fazendo. Porque o que eu aprendi nesse dia, e depois disso mudou toda a minha vida, ou seja, eu fiz 4 anos de GV. As 3 primeiras semanas foram as piores, mas depois, cara, que eu decidi fazer, cara, tudo melhorou. Então eu costumo dizer que muitas vezes na vida, não importa o que você está fazendo, mas importa aonde você quer chegar. Né? Porque se você... Não é assim, Vivi, tem vezes que você não está fazendo aquilo que você ama de paixão. Isso aconteceu comigo até eu mudar tudo. Perfeito. Eu lembro da tua história, né? Você trabalhava como uma profissional, você tinha uma estabilidade muito boa, ou seja, uma empresa boa, né? Ou seja, você tinha uma carreira muito boa. Né? E a partir do momento que você viu que aquilo... Porque a gente não pode menosprezar e não ser agradecido pelas coisas que nós passamos, né? Sim. Foi bom até ali. Né? E a partir dali é uma nova história, né? Então, às vezes eu faço palestra na faculdade, eu falo para os garotos, para o pessoal da universidade, eu falo assim, gente, esse aprendizado que eu tive me mostrou que muitas vezes na vida a gente pode não estar fazendo aquilo que gosta, mas se a gente souber para onde a gente está indo, aquele momento passa a ser só um degrau e não o final da escada, entendeu? A gente acaba aprendendo muito com tudo e a gente pode transformar e reinventar tudo que a gente faz. Eu continuo trabalhando na empresa que eu trabalhava, eu não saí da empresa, mas eu estou conseguindo tocar o meu lado corporativo junto com o Abrindo Portas. E isso foi uma transformação que eu fiz, porque o dia que eu olhei tudo que eu fazia como... corporativo, né, como gestora, eu não sou mais... Antigamente eu falava que eu era gerente comercial, agora eu falo, eu sou gestora de pessoas. E eu passei a transformar tudo isso do que eu tinha, de todos esses aprendizados, e transformei a minha vida, fazendo do jeito que eu gosto, da forma que eu gosto.
Então, aquele peso, como você falou, que das 3 primeiras semanas, eles não existem mais. A gente pode transformar as coisas que a gente faz. E por isso te convidei para a gente falar sobre empreendedorismo, porque muitas pessoas estão assim, Covid, pandemia, quarentena, meu negócio teve que fechar, o que eu faço agora? Meu Deus do céu. Tem muita gente que prefere ficar de braços cruzados ou reclamando em vez de ação. E eu quero aproveitar esse momento e contar que no Empretec eu cheguei lá sem saber, como todas as pessoas chegam sem saber. E a gente, lógico, o Empretec é para quem busca empreender. E eu lembro que eu falei, não, eu vou ser a melhor aqui, eu vou dar o melhor. E eu consegui isso junto com a minha sócia maravilhosa. E a gente chegou no primeiro lugar, sendo que o resultado do segundo era menor do que a metade do valor que a gente tinha conseguido. Por quê? Porque é vontade, é dedicação, é ir lá e fazer acontecer. É isso que a gente precisa fazer. Então, Vivi, eu lembro disso. Você sabe que eu faço muito pouco seminário, né? Até por uma questão de trabalho mesmo, eu não consigo fazer. E já na época que eu fiz o teu seminário, eu estava fazendo um por ano, né? Faz o quê? Uns 4 anos atrás? Não, só 2. A gente fez em 2018. 2018. Então eu faço muito pouco, né? Ou eu faço num período de julho, ou de repente janeiro, fevereiro, nesses períodos, né? E eu lembro do teu seminário, né? Ou seja, do teu produto, inclusive. Ou seja, você não precisa... O produto seu foi inovador, não é? Era, se não me falha a memória, você pode me enganar, né? Mas era um guarda-chuva invertido, não é? Isso mesmo! O guarda-chuva invertido. Que era fantástico, era um produto inovador. Sim. Agora, aquilo que eu falei para você, né? De repente, você não precisava adorar o teu produto, você não precisa se apaixonar pelo teu produto, mas você tem que saber. Sabia. Então, nem sabia como vender guarda-chuva. Mas a partir do momento que você se entrega a fazer algo, e esse teu comportamento e essa tua atitude começa a ter um resultado positivo, porque no início, eu acredito, né, não vivi isso contigo e com a tua sócia, mas eu acredito que no início não é fácil pegar um guarda-chuva e sair e oferecer. Né? Agora, se você faz isso com dedicação, com persistência, você começa a perceber que o resultado é tão bom que você começa a gostar daquilo que você faz. Sim. Né? Então, eu falo para as pessoas assim, as pessoas às vezes me encontram, Vivi, e nesse período de pandemia e tudo mais, muitas pessoas me mandavam mensagem falando assim, aí, Mauro, o que eu faço agora? Como é que eu faço? Né? Algumas pessoas que perderam o emprego mandam mensagem para mim perguntando que tipo de produto, que tipo de negócio vai dar dinheiro, né? Eu costumo falar assim, olha, primeiro assim, se eu soubesse, eu montava para mim, né? Verdade. Mas uma coisa eu sempre falo para as pessoas, eu falo, pessoal, não importa muitas vezes o produto, né? Porque às vezes a pessoa tenta fazer um negócio naquilo que ele é apaixonado pelo produto. Agora, lógico, se ele for apaixonado e tiver todos os comportamentos empreendedores, logicamente é mais fácil. Muito mais fácil, o sucesso com certeza é garantido. Mas como a gente está vivendo esse momento de pandemia, vamos aproveitar a oportunidade. A oportunidade está aqui. Perfeito. E às vezes as pessoas elas gostam tanto de algo que elas acreditam que só gostar, se apaixonar e dedicar também é o suficiente. Mas e o mercado? Né? Porque você pode adorar um produto. Agora o mercado tem que estar disposto a pagar pelo teu produto também. E não é fácil. Não é fácil. Então, às vezes para começar, você tem que até ouvir mais o mercado do que propriamente a tua vontade. Sim. Né? E aí você começa a empreender e você começa a dar um significado especial naquilo. Né? Eu posso estar vendendo um guarda-chuva e no começo eu começo a vender guarda-chuva porque está chovendo e tem uma necessidade de mercado, não porque eu sou apaixonado pelo guarda-chuva. Exatamente. Mas a partir do momento que eu começo a vender, e começo a receber, começo a controlar, administrar, compra, venda, eu vejo a satisfação do meu cliente na qualidade do produto. Eu começo a falar assim, opa, esse negócio é legal. Não é? Uhum. E aí eu começo a perceber que aquele dia a dia meu de acordar, comprar, melhorar o meu produto,
né? Eu pego um guarda-chuva X e depois eu posso melhorar ele, né? E aí, de repente, eu tinha uma paixão por produção. Eu estava não muito feliz, porque eu só estava vendendo o guarda-chuva, mas aí eu começo a melhorar o guarda-chuva produzindo algo. Ou seja, aí eu começo a ter essa energia toda, ela começa a girar. E vai aprendendo, né, com tudo, vai tirando lição de tudo e encontrando esse caminho. Eu no Empretec, em uma semana, não, na verdade a gente conta menos, né, porque depois tem que fazer lá toda aquela parte que eu não posso falar o que é, mas foram 313 guarda-chuvas vendidos em uma semana. Eu acabei de vender mais um aqui, 314, eu vou tirar o pedido para a Cláudia e a gente continua aí com o guarda-chuva. Você percebe, Vivi, que a partir do momento que você tem esse tipo de olhar, esse tipo de comportamento, o mercado pode mudar. Os produtos, as necessidades podem mudar. Mas a partir do momento que esse comportamento é instalado no empreendedor, não importa o produto, cara, você vai conseguir ter esse comportamento de qualidade, de atendimento ao cliente, de respeito, de persistência, não desistir, de conseguir avaliar o risco. Você vai ter isso já dentro de você, independente do produto, entende? Sim. E daí a gente vai passando por tudo, como você me falou, né? Antes até da gente entrar nos tópicos que você tinha me falado mais sobre empreendedorismo, eu queria aproveitar esse gancho que você falou agora e aproveitar que a gente tem uma oportunidade agora e trazer o networking. Vamos falar para as pessoas, olha, eu agora estou vendendo tal produto, como a gente falou. Eu brinquei do guarda-chuva que eu vou vender para a Cláudia, mas não sei não, eu estou gostando dessa brincadeira, acho que eu vou colocar nos guarda-chuva. Mas falar, eu tenho esse produto, eu faço isso, e avisar as pessoas. Avisar no condomínio que você mora, avisar na escola do seu filho, para a família inteira. Olha quanta gente a gente pode aproveitar, né? Agora, o pessoal, sei lá, que perdeu o emprego, tá todo mundo buscando vender máscara, fazer máscara, buscar isso. Quanta gente não precisa e por aí vai. Então, vamos aproveitar os contatos que a gente tem em contar para as pessoas os produtos que a gente tem. E daí entra, como você disse, da análise financeira. Lógico que também não pode sair metendo os pés pelas mãos, né, professor? Você sabe que você estava falando sobre essa questão de aproveitar esse momento de pandemia, né? Uhum. Você sabe que uma das maiores dificuldades do ser humano, né, é a questão de ter o medo de ser negado, né? E a questão da venda tem muito a ver com isso. Sim, né? Tem muita gente que não está preparado para o não, né? Não está preparado para o não. E aí cria-se, de uma certa forma, uma barreira, um obstáculo. Né? Para muita gente, essa barreira é somado também à questão de vergonha. E aí a vergonha tem a ver não só da minha exposição, mas também a vergonha do que as pessoas vão pensar, Vivi. Isso é o pior erro das pessoas. Total. Né? Porque, na realidade, a pessoa pensa assim, poxa vida, eu perdi o emprego, eu tinha um emprego legal, né? Mas agora eu vou sair daqui para oferecer, de repente, máscara, cara? Vou sair daqui para oferecer guarda-chuva? Não. Eu acho que você percebeu que essa é uma das grandes dificuldades no Empretec, das pessoas colocarem a cara para bater, né? Eu uso uma palavra, professor, que eu vou falar ela soletrando para não ficar feio, tá? Porque eu sou uma menina muito comportada, mas quando a gente estiver se preocupando com o outro, a gente tem que lembrar dessa palavrinha mágica que começa com F. Depois vem o O, depois o D, depois o A, um tracinho, o S e o E. Porque, gente, quem vai pagar nossas contas? Essas pessoas que estão preocupadas se a gente está vendendo máscara ou guarda-chuva? Pelo amor de Deus, né? Perfeito. Mas é isso mesmo, Vivi. Mas essa é uma barreira muito grande. Né? E aí, eu falo para as pessoas, eu falo assim, gente, o network, você é uma pessoa, cara, super especialista nessa área, né? Eu não tenho nenhuma técnica nesse sentido, mas eu digo assim, que o network, ele não é uma coisa que você tem que usar na hora que você precisa. Não, de jeito nenhum. O network, ele é constante, cara. E ele passa a ser um comportamento teu. Ou seja, começa a pensar, e aí entra numa questão mesmo de se colocar no lugar do outro, da empatia e tudo mais.
de você praticar isso de forma natural. Sim. Né? Ou seja, é só você pensar o seguinte, nesses últimos 70 dias que nós estamos aí na pandemia, né, para quantas pessoas você ligou simplesmente para falar, cara, como é que você está? Exatamente. Entendeu? Como é que você está lidando com tudo isso? De repente, você que de repente está nos ouvindo aí, ou vai nos ouvir lá na frente, você pensa assim, poxa, se eu tenho lá na minha rede de contatos no WhatsApp, eu tenho 100 pessoas que eu tenho relacionamento. Para quantos você ligou para perguntar se estava tudo bem? Né? Ou seja, isso é um comportamento que tem que ser feito constantemente. Sim. Porque o que constrange a pessoa, sabe o que quer? Ligar só quando você precisa. Daí tem que ter vergonha mesmo, né, professor? Que, pelo amor de Deus. Não é? Não tem aquelas pessoas que só ligam para pedir coisas? Sim, Aí muita. quando você vê que essa pessoa, você fala assim, pô, de novo, aí é capaz de você atender a pessoa e falar assim, e aí, o que você tem para me vender hoje? Aí é complicado, né? Então, assim, essa constância, manter isso, manter esse network, né? Ela é necessária, você sabe disso, né, Vivi? Só que as pessoas só procuram a network quando precisam. E aí é difícil mesmo, né? Você ficar à vontade para lidar com as pessoas. Então, aproveite esse finalzinho de pandemia, espero eu, né? Para que você retome aí os seus contatos e não ligue para pedir, para vender, para nada disso. Ligue só para saber como é que a pessoa está. Sim. Entendeu? E aí, daqui a um mês, quando você decidir vender alguma coisa ou não, né? Aí sim, se torna isso uma constância, entendeu? Isso não é usar as pessoas. Pelo contrário, né? Isso é cuidar das pessoas. Sim, é levar a oportunidade onde ela precisa. Porque muitas vezes, imagina só, você está precisando comprar, sei lá, vamos continuar na brincadeira do guarda-chuva. Estava precisando comprar um guarda-chuva. E de repente eu lembrei, eu falei, olha, esses dias... Vamos pegar até a Clau. Esses dias a gente estava fazendo uma live e a Clau falou do guarda-chuva. Eu encontrei o guarda-chuva. Eu vou ligar para ela e vou falar, Clau, eu acabei de encontrar o guarda-chuva e ele está com promoção. Você quer que eu compre para você? E assim por diante, fazendo isso, trazendo essas oportunidades. Eu sempre compartilho com as pessoas. Sim, eu sempre compartilho vagas, cursos gratuitos com as pessoas. E quem quiser pode compartilhar comigo também, porque eu sempre que lembro de alguém, eu falo, puxa, o professor Miyaguchi, ele trabalha com isso, está lá em São Bernardo, então eu vou mandar essas informações. É uma troca, é constante o tempo todo. Olha a força que tem isso, né, Vivi? Olha a força que tem isso. O problema maior é que a maioria das pessoas olham só para si próprio, cara. Entendeu? Eu acho que essa pandemia... Mas as pessoas estão mudando, professor. Acho que estão mudando. Você não acredita? Eu acho que essa pandemia aqui, ela pode ter sido uma grande oportunidade, Vivi, para que a gente pudesse ter esse olhar mesmo, né? Esse olhar mais amplo, de olhar para o próximo. E eu espero que a gente saia dessa, não muito mais forte, mas muito melhores do que a gente entrou. Né? E eu adorei o teu livro, cara, porque o teu livro tem muito a ver com isso, né? Totalmente. Olha lá, compartilhando. Aqui cada um conta um pouco da sua história. E eu posso dizer que só muda de endereço. As histórias das pessoas são iguais. Depois eu te mando... Você me manda o seu endereço que eu vou te mandar um livro de presente. Mando sim. E esse compartilhar, né? Eu estava vendo uma reportagem, eu acho que esse compartilhar, por mais que a gente estava falando disso, porque... pelo menos há uns 2 anos, né, Vivi, a gente está falando muito de que esse mercado ele é um mercado que estava mudando e é um mercado que deveria entrar muito mais por compartilhamento do que propriamente, né? Infelizmente, ele estava muito mais competitivo do que compartilhado, né? E eu acho que essa é uma grande oportunidade, né? A gente precisa de compartilhar mais do que simplesmente competir um com o outro, né? E se a gente conseguir sair dessa com esse mínimo de reflexão e atitude de compartilhar mais, tenho certeza que vai ser muito mais fácil a gente sair dessa, porque hoje eu estava brincando, né, falando com algumas pessoas, as pessoas estavam falando assim, nossa, eu acho que o pior já passou, né? Eu estava falando para ele assim, ó, sabe aquela enchente que você tem, quando você teve aquela enchente, eu acho que a enchente parou de subir, espero, né? A água parou de subir. Mas a gente só vai saber o estrago quando a água baixar. Quando a água baixar.
E quando essa água baixar, que deve ser nos próximos meses, né, a gente vai começar a identificar o mercado. Né? Tem pessoas que vão olhar para esse mercado e só reclamar. Sim. E tem pessoas que vão olhar para esse mercado e ver quanto de oportunidade que ele vai surgir, porém dentro de uma nova visão, cara. Sim. Né? É uma nova visão que a gente consiga compartilhar, que a gente consiga pensar mais nos outros. Talvez esse lance de querer o resultado, somente o resultado final, talvez ele mude um pouco, cara. A gente precisa ter um resultado onde todas as pessoas tenham ganhado nesse processo todo, e não só um. Eu acho que esse é um ponto básico. Eu vou até deixar aqui uma dica de um exercício que as pessoas podem já pegar um papel, um caderninho, colocar do lado da cama e escrever durante esses 3 meses que as pessoas ficaram, né, que estão, eu pelo menos ainda continuo em casa, escreve tudo o que conseguiu ver de diferente do que via antes. Olha que baita aprendizado a gente vai ter. Eu, Vivian, posso dizer que todo esse isolamento para mim foi muito bom. Eu não ficava em casa, eu tinha um desafio muito grande, porque eu trabalhava, ainda trabalho muito, né? Mas meus horários, eu estava sempre indo palestrar num lugar, saía da empresa, atendia o pessoal, eu estava numa correria, eu mal ficava em casa. Hoje, eu consigo continuar fazendo tudo isso que eu faço dentro de casa, eu consigo fazer janta, eu consigo dar mais atenção para meu marido, que antes reclamava, que ele falava assim, posso marcar um horário na sua agenda para a gente se ver? Porque era sempre aquela loucura. Então, isso para mim está sendo maravilhoso. E daí você falou de compartilhar. Vamos fazer, então, depois de tudo isso, o volume 2. Esse aqui é o volume 1, a gente pode escrever o volume 2. Depois de tudo isso, o que a vida ensinou, a gente compartilha esse depois da Covid e da pandemia. É isso mesmo. Bom título. Você sabe que eu tava pensando, né? Quando eu comecei a empreender e quando eu conheci o Empretec, você sabe que o Empretec ele é muito focado em resultado, né? Uhum. Nos últimos anos, para mim, tem sido muito, muito legal, uma bênção mesmo, que eu tive a oportunidade de também começar a conviver e ver a realidade das comunidades mais carentes, né, cara? E aí você começa a perceber que nem todo mundo tem a chance igual. Porque é fácil a gente falar muitas vezes assim, as pessoas de repente não querem, não tem determinação, né? Não tem foco, né? Eu comecei a perceber que existem algumas necessidades básicas antes disso, para que as pessoas comecem a sonhar. Sim. Você sabe que no Empretec tudo começa através de um sonho. Na vida empreendedora, tudo começa através de um sonho. Né? Essa visão. Né? E eu comecei a perceber que nas regiões mais pobres, por exemplo, as pessoas deixaram de sonhar. Entendeu? Então, para eles, talvez essa seja a pior coisa que possa acontecer, independente da tua religião, mas a esperança, na verdade, quando ela deixa de existir, você não tem por que correr atrás. Sim. Então eu comecei a perceber isso, eu comecei a falar assim, poxa vida, como que esse projeto de empreendedorismo pode impactar muito fortemente nessas regiões mais carentes. Né? E olha que experiência legal, Vivi. Teve uma diretora de uma escola pública, que me procurou, e ela falou assim para mim, Mauro, os jovens, os adolescentes lá na minha escola, primeiro que a evasão está enorme, e segundo, assim, cara, eles não têm sonho, eles não têm expectativa nenhuma. Né? A profissão que eles imaginavam ter era de ser motorista do ônibus. Por quê? Porque lá nesse bairro não tem indústria, não tem quase comércio, então para eles, e o único que eles viam que era uniformizado e que tinha carteira assinada era o motorista do ônibus. Olha. Então, era um negócio muito chocante, né? E é um lugar afastado aqui de São Bernardo, sabe? É um lugar chamado Pós-Balsa, uma região que tem uma balsa para atravessar, né? E aí eu fiz uma provocação para professor, para diretora. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você escolhe os 30, 40 alunos, não precisa ser os melhores,
né? Porque senão você vai dar só para as melhores. Não, tem pessoas que, cara, você consegue resgatar, né? Sim. Você escolhe, e a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós fizemos um programa diferente, Vivi. Eu montei uma agenda no qual a gente mandou um ônibus para buscar eles. E o primeiro lugar que nós visitamos foi uma empresa, uma indústria. Eles foram recebidos com café da manhã. Cara, você não acreditava a fisionomia desses jovens. Muito simples, muito pobres, né? Vinha numa bagunça dentro do ônibus, mas quando chegou na empresa, cara, eles se retraem de tal forma. E quando eles foram servidos o café, foi feito um vídeo institucional e tudo mais, eles não acreditavam que aquilo era para eles, né? E aí a gente foi fazer um tour, foi fazer um passeio por dentro da fábrica. E era uma fábrica na área de eletrônica. Então é uma fábrica muito limpa, a gente pode dizer, né? Uhum. As pessoas, as meninas com uniforme na produção, esse tipo de coisa, né? E aí quando eu estava do lado de um grupinho de meninas, eu ouvi uma delas comentar para outra: nossa, olha que legal, um dia eu ainda quero trabalhar aqui. Uau, até me arrepiei de novo. Cara, nesse momento, Vivi, é onde você vira a chave, cara. Sabe, daquela criança, aquele adolescente sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, porque ele nunca tinha entrado numa fábrica. Como é que você pode falar para ela que ela não sonha com uma fábrica se ela nunca entrou em uma? E quando ela fala assim, cara, um dia eu quero trabalhar numa empresa como essa, eu quero trabalhar aqui, você cria esse modelo mental, você cria essa imagem dela para ela. Você faz ela sonhar, né? Faz ela sonhar, cara. E aí a gente fez, a empresa serviu o almoço, eles tinham vergonha do almoço, cara. E era um almoço de bandejão, hein? Sabe, aquela ideia assim, nossa, mas isso daqui é de graça? Isso aqui pode pegar mais, né? Aí quando você explica que aquilo a empresa está dando para os funcionários, eles não acreditam. Aquilo mexeu tanto com a cabeça deles, cara. A gente almoçou nessa empresa e no período da tarde eu fui visitar uma escola. Na verdade, eu fui visitar a FATEC, aqui de São Bernardo. É uma escola o quê? Gratuita. Sim. Porque senão ele sempre vai dar desculpa de falar assim, isso não é para mim. Entendeu? E a FATEC tem uma estrutura fantástica, né? Assim como o Senai tem. Sim. Né? E é gratuito. Então, nesse momento, o diretor falou para eles, olha, para vocês entrarem aqui, só depende de uma coisa, da força de vontade de vocês. Sim. Cara, ou seja, eles voltaram para casa nesse dia, cara, muito reflexivos. Sim. Né? E a diretora falou que depois dessa visita, cara, eles mudaram, Vivi. Logicamente, a gente não conseguiu acompanhar depois disso, né? Infelizmente, mas assim, de repente nós não salvamos todos. Mas o que se salvou um, tá ótimo. Já valeu muito a pena, entendeu? Então eu creio muito nesse lance do empreendedorismo como uma salvação para o nosso país, sim, sabe, cara? Não importa o que você vai fazer, você precisa sonhar, cara. É verdade. E eu vou te contar um segredo. Você sabe que eu palestro para jovens aprendizes do Rotary porque o Edilson me colocou lá dentro com o projeto Abrindo Portas. E eu palestrei também na ETEC do Céu Campo... como que é? Não é Céu Campo Limpo? Acho que é o Céu Campo Limpo. Porque a minha prima me colocou lá, ela trabalha lá dentro do Céu, e eu palestrei lá, levei o projeto Abrindo Portas. É que eu não me lembro se acho que não é Campo Limpo. Mas, enfim, é um céu lá numa ETEC, e eu fiz... Não, lógico, como um trabalho como você fez maravilhoso, mas eu levei o projeto Abrindo Portas para que os jovens possam ter essas esperanças e encontrar esses sonhos que estão adormecidos. E eu conto toda a minha história para eles, tudo mais. Vamos fazer isso lá também, nesse lugar. Cara, você vê, ó, eu falo para você, essas pessoas, você, estava vendo aqui uma grande amiga minha, Ana Paula Pulga, escritora também, cara, psicóloga, fantástica, né? E ela teve a oportunidade de conhecer essa comunidade, cara. Sim. Ela fez uma palestra, Vivi, um dia para nós lá, para as meninas, adolescentes, né?
Você sabe que tem muitos problemas, não só nessas comunidades, mas, por exemplo, às vezes lá falta muita informação, né? Falta muita atenção. Né? E ela pode falar para essas meninas de 15 a 18 anos sobre a questão da valorização delas como mulher, sabe? Como meninas e tudo mais, né, cara? Então, assim, se a gente juntar todas as pessoas do bem, né? Aqui a gente tem uma consegue corrente do bem maravilhosa, né? Você pega o Edilson, né, cara? Levar essas pessoas do bem. Às vezes eu falo para você assim, as pessoas que querem ajudar não sabem como. Às vezes eles acham que ajudar é só com dinheiro, não é não, cara. Não. Às vezes é 2 horas por semana que você, ou por mês que você dê pro seu tempo fazendo um trabalho desse daí, você muda a vida dessas pessoas. Sim. A gente vai fazer agora com o pessoal do Rotary, a gente vai fazer uma espécie de webinar com... A gente não precisa dar esse nome, mas com os jovens, já que a gente não pode estar presencial, a gente vai fazer pela internet. Se você quiser, a gente pode fazer com esses jovens à distância também. Eu me proponho e a gente faz aqui, abraça, reúne com todos os nossos contatos e a gente leva, sim, informação para esses jovens. Eles não podem ficar de fora. Não podem, né? A gente está encontrando uma forma de conseguir fazer com que haja essa inclusão também nessa região, porque essa região tem um problema de internet, cara, é difícil, né? Então a gente está tentando buscar uma forma com que isso seja viabilizado, né? Uhum. Mas eu digo para você, viu, Vivi, existe um grupo, por exemplo, nessa região, cara, assim, você precisa vir. Eu não sei o quanto você conhece de São Bernardo, mas São Bernardo é muito grande, né? E essa região do Pós-Balsa é uma região muito pobre. Tem um grupo de mulheres lá que elas viviam... Existem famílias lá que viviam da pesca, para você ter uma ideia, né? E, de repente, num período onde não pode pescar, proibido a pesca, esse tipo de coisa, não tinha, às vezes, como trazer o sustento para casa, né? E olha só a visão dessas mulheres, cara. Elas começaram a falar o seguinte, tá bom, mas a partir daí, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Aí elas começaram a experimentar coisas, tipo fazer doce, fazer bordagem, E aí elas descobriram, de repente, a cerâmica, né? E elas começaram a se especializar nessa questão de cerâmica. Só que aí teve uma aproximação junto com o pessoal do Senac. Eu levei o pessoal do Senai para ajudar eles a trabalhar na questão da parte técnica, né? E aí elas tiveram uma luz assim, e falaram assim, tá, mas não pode ser qualquer cerâmica, tem que ser uma cerâmica que demonstre o que é a nossa região, entendeu? E elas começaram a fazer as cerâmicas com as folhagens, as folhas da Mata Atlântica, entendeu? Cara, fantástico. Meu Deus! Fantástico. Miyaguchi, eu sei que você é vereador aí na sua região, e não quero falar nada de política aqui, mas eu quero colocar uma sementinha aí no seu terreno fértil. O meu sonho é levar o projeto Abrindo Portas em todas as escolas. Eu já comecei em alguns lugares, eu faço na Obra Social São Judas Tadeu, eu palestro na ONG Presente de Alegria, quer dizer, eu ia começar a palestrar lá, só que entrou a Covid, mas eu palestro no Rotary da Lapa para os jovens aprendizes e também no CEL Casablanca, lembrei o nome do CEL, na ETEC do CEL Casablanca, né, para o pessoal. Mas a minha vontade de levar o projeto Abrindo Portas, que o projeto Abrindo Portas, ele entra com a pergunta falando para todo mundo que está aqui nos assistindo, o que você quer ser quando crescer? Esse é o projeto Abrindo Portas. E então eu levo para esses jovens e para qualquer idade, até vai ter um videozinho novo que a gente estou produzindo aqui para o Abrindo Portas, instigando isso de cada um. O que você quer ser quando crescer? Esse é o meu sonho de poder levar para muita gente que é possível sonhar. E que só basta a gente encontrar essa possibilidade. Como você falou, antes era a pesca, não tinha mais a pesca, encontrou a cerâmica, não sabe, pegou da planta. E aí, vamos buscar a oportunidade. E esse é o sonho do projeto Abrindo Portas, da Vivian Castanheda, de poder levar isso para que as pessoas possam escolher,
trazer para si o que elas querem ser quando crescer. E não é só os jovens não, tá, Miyaguchi? Não é. Eu palestro, quando eu palestro, tem gente de todas as idades. Teve um dia um senhor de 84 anos e foi lá e falou, você me desculpa eu ter vindo aqui, mas é que eu adoro aprender e eu sei que eu vou aprender muito ainda na vida. Poxa, ele ainda tem essa vontade, então a gente tem que fazer isso. Então, vou deixar essa sementinha com você. Vamos ver como que a gente consegue levar o projeto abrindo portas aí em outros lugares. Com certeza, Vivi, porque assim, e você vê, né? Esse é um nicho que eu não sabia, né? A gente veio aqui para falar só sobre uma coisa, por isso que as coisas a gente não falou nada. É muito legal, né? É muito legal porque eu acho que é isso, a sintonia é isso, ela vai caminhando para um lado onde realmente as coisas são necessárias, né? Nós temos trabalho em escolas públicas aqui, viu, Vivi? Eu quero fazer esse trabalho com você. Nós lançamos, inclusive, aqui um instituto chamado Instituto Realiza Brasil, que trabalha só com escolas. Nós trouxemos uma pessoa, um grande amigo meu, que se tornou um grande amigo, que ele trabalhou na Parceiros de Educação, cara. Entendeu? E você vai ser super complementar nesse projeto com Abrindo Portas. Já tá, me dá as mãos aqui que a gente já está junto aí. E eu queria dizer só que quase já passou 1 hora que a gente está aqui batendo um papo maravilhoso, a gente nem percebeu. Então, e nem falamos do financeiro. E nem falamos o que a gente ia falar, mas eu acredito que todo mundo adorou, porque o pessoal ficou aqui o tempo todo. Vamos marcar a nossa segunda live falando o que é mais do empreendedorismo. Nós somos o exemplo, né? Quando a gente faz, o outro vê, fala, também quero fazer, como que eu posso ajudar? E assim por diante. Aqui tá todo mundo falando, eu não consegui nem acompanhar, porque eu fiquei hipnotizada com esse trabalho lindo que você faz. Eu queria, Miyaguchi, assim, desculpa que a gente saiu um pouco do tema, mas agradecer que foi maravilhoso te reencontrar, aprender mais com você, saber que você está aí nessa corrente do bem junto comigo. E vamos sim fazer a diferença, porque eu acredito que eu sou sim o mundo que eu desejo ter. E eu acredito que você está fazendo isso também. Não, eu queria te agradecer muito, cara. Eu nem vi o tempo passar também, mas assim, as coisas vão caminhando do jeito que eles caminham sem a gente forçar, né? O papo foi muito agradável, a conversa. Quem quiser conhecer um pouco desse trabalho da cerâmica, as meninas, acompanha no Balsear. Se quiser pode acompanhar no meu Instagram aí, né? Do Mauro Miyaguchi. E depois a gente vai trocando essas mensagens. Mas se quiser mandar dúvidas também, pode mandar que eu respondo, entendeu? Para mim o importante é compartilhar as informações, compartilhar conhecimento e compartilhar quer dizer aprender também. Sim, muito, muito. Então, um beijo no seu coração, super gratidão, você mora no meu coração e a gente vai continuar esse papo num próximo dia, com certeza. Beijo para todo mundo. Abençoe, viu? Você também, fica com Deus, Miyaguchi. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.